Bom dia, a câmera é essa daqui, ó. Olá, bom dia a todos. Nós vamos começar mais uma live sobre resolver conflitos conjugais. Eu acho que você já ouviu a história, aquela historinha, né, aquele conto de fadas da mocinha que beija o príncipe, que beija o sapo e o sapo vira príncipe. Uma vez a gente estava atendendo um casal e a moça que estava reclamando muito do marido, ela disse que aconteceu o contrário na vida dela. Ela falou pra gente que ela tinha beijado um príncipe e o príncipe tinha virado um sapo. Era o conto de fada às avessas. Tem essa parece que é uma reclamação recorrente de algumas esposas e de alguns maridos também, né? Mas as esposas, elas reclamam que o marido era um príncipe e de repente ele agora se tornou um ogro, um sapão, né? E isso causa uma certa decepção na convivência do casal. E a gente hoje queria dar algumas dicas para você vencer essa decepção, de repente, que você tem do seu esposo, né? Principalmente as mulheres, ou das suas esposas também, os homens, que ao longo do casamento, ou bem no início do casamento, o seu esposo, ele de príncipe virou sapo. E a gente queria hoje dar algumas dicas, pelo menos 3 dicas para você lidar com esse tipo de decepção que veio na sua vida, né? Que atingiu o seu casamento, tá bom? Então, a primeira dica, e nós vamos já direto nas dicas aqui, para a gente não demorar a live, é confiar em Deus. Confiar que Deus pode mudar o seu marido, que Deus pode mudar a sua esposa, que Deus tem poder de mudar as pessoas. Isso é notório. Quando você lê a Bíblia, por exemplo, você vai ver Paulo. Paulo era um homem violento, sanguinário, que prendia e matava cristãos. De repente Jesus aparece para ele no caminho de Damasco. Paulo é atingido pela luz de Deus e a voz, a palavra de Jesus, a palavra de Deus, transforma a vida do apóstolo Paulo. Pense também em Zaqueu e Mateus, homens riquíssimos, apegados ao dinheiro, e homens que tinham um amor ao dinheiro, homens que roubavam do povo, cobrando impostos acima, né? Taxas de impostos acima do que era exigido pela lei, homens que ficaram ricos. De repente Jesus aparece para eles e os transforma. Aquela presença, a palavra de Jesus os transformou. E assim tantos e tantos outros ao longo da história. Quando você lê a história, por exemplo, de Agostinho de Hipona, você vai ver um homem que era extremamente depravado, um homem mundano, sendo transformado pelo poder de Deus. Deus pode transformar qualquer coisa. E é preciso que você se apegue nisso, nessa esperança e nesse poder de Deus, porque Ele também pode transformar o seu esposo. De repente o príncipe pode voltar a ser um príncipe de novo, não é? Você não pode deixar essa esperança morrer dentro do seu coração. Essa é a nossa primeira dica para você. Confie em Deus. O Salmo 40, nós até lemos ontem o Salmo 40, ele diz assim: esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor.
é preciso crer, é preciso se aproximar de Deus, como diz em Hebreus, crendo que Deus pode mudar, crendo que Deus pode transformar a vida do seu esposo. E aí é hora de você dobrar os joelhos, mais do que nunca, de continuar orando. Muitas mulheres têm nos procurado no intuito de que a gente respalde, de que a gente respalde a desistência delas. Eu estou desistindo do meu esposo, eu estou desistindo da minha esposa, homens também nos procuram, mas e eles querem que a gente realmente respalde essa decisão de que deve desistir mesmo. Quando eles vêm a nós, eles ouvem ao contrário. Eles nos ouvem dizer assim: olha, não dá para você desistir, você precisa continuar, porque Deus tem poder para transformar e Deus tem o tempo certo de transformar. O Espírito Santo vai agir no coração do seu esposo e você vai orando por ele, e você vai intercedendo por ele, e você continua clamando por ele. É preciso que você não desista, continue perseverando em oração. O apóstolo Paulo usa essa expressão na Bíblia algumas vezes. Ele diz assim: perseverai em oração. Perseverar é não desistir. Orar até que a resposta venha. Quando é que a gente para de orar? Quando a resposta vier. A resposta veio, aí tudo bem, já está dada a resposta. Mas enquanto a resposta não veio, continue orando. Continue clamando ao Senhor. Continue pedindo ao Senhor. Então, primeira dica nossa aqui, para você lidar com essa decepção, é confiar que Deus tem poder de mudar o coração do seu esposo e de que ele realmente quer mudar o coração do seu esposo e de que ele realmente vai mudar o coração do seu esposo. Ore crendo nisso. Jesus disse que aquele que ora deve orar crendo que já recebeu. Creia nisso. Creia que pela fé você já recebeu o seu príncipe de novo. Você está recebendo o seu marido mais uma vez agora restaurado, transformado pelo poder de Deus. A sua confiança não pode estar nas circunstâncias, a sua confiança não pode estar nas mudanças que você está enxergando ou não, nem nos seus sentimentos, que são enganosos, mas sim na palavra de Deus, naquilo que Deus diz. Mantenha o foco na palavra de Deus, confie em Deus e não naquilo que você está enxergando ou sentindo. Muito bem, essa então é a primeira dica para você lidar com a decepção. A segunda dica é: veja se as suas expectativas com relação ao seu esposo, se elas realmente são expectativas de Deus, divinas, ou se são expectativas mundanas. Perceba isso, olhe, repare nisso. Comece a olhar para as expectativas que você tem com relação ao seu esposo. Será que realmente isso que você deseja que seu esposo seja vem de Deus? Será que esse desejo realmente é um desejo de Deus ou é um desejo do seu coração enganoso? Você precisa reparar nessas coisas e pensar nisso. Porque você pode estar como algumas mulheres que nós já aconselhamos, que estão com expectativas carnais, ou expectativas que não fazem parte do plano de Deus para a vida do marido dela. E ela está com essa expectativa, com esse sonho. Aí, como não preenche, porque não são expectativas que vêm de Deus, aí ela fica decepcionada, mas ela está decepcionada com algumas expectativas mundanas. Não é? O primeiro tipo de expectativa que são mundanas são expectativas que eu estou chamando de expectativas carnais. Olha o que diz o apóstolo João, 1 João capítulo 2, verso 16.
Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então você vê, essa palavra concupiscência é o desejo, né? Aquele desejo incontrolável, aquela ambição, essa concupiscência. O apóstolo João está falando aí que esses desejos são carnais. Tem mulheres que têm desejos carnais com relação ao seu esposo. Nós já conhecemos, por exemplo, mulheres que queriam que o seu marido tivesse um corpo sarado, né? Um corpo bonito, atlético, mas o desejo dela não é para que seu marido tivesse saúde. Ela queria desfilar e exibir o seu esposo. E muitas mulheres estão nessa aí, né? Principalmente algumas mulheres que moram na beira da praia, né? Elas gostam de desfilar com o esposo, com o corpo sarado, com o corpo, né? Para exibir o esposo. Isso é um desejo carnal, é obra da carne. Você querer exibir o seu esposo para que as outras mulheres fiquem cobiçando o seu esposo e você diga, esse é meu. Um desejo carnal. Existem mulheres assim. Pode ser que elas tenham atração também, né? Por esse tipo de estereótipo. Pode ser, também tenham. Mas aqui nós estamos falando desse ato cobiçoso, dessa expectativa de ter um marido bonito, forte, com um corpo bonito, e ele simplesmente para exibi-lo. Existe também mulheres que querem um marido que tenha dinheiro para poder dar coisas para ela, comprar coisas para ela que ela deseja comprar só por comprar. E ela quer que o marido tenha dinheiro, quer que o marido tenha um carro bonito. São expectativas mundanas, só para exibição sua. Existem mulheres assim, né? Talvez você não seja, graças a Deus por isso, você não tem essa ambição. Mas se você tiver, isso é uma ambição mundana. Porque você quer que seu marido tenha posses, tenha dinheiro para você comprar coisas e você poder se exibir para outras mulheres. Veja se as suas expectativas não são expectativas mundanas. Tome cuidado com isso. A gente precisa tomar cuidado porque o nosso coração é enganoso. E ele vai nos pegar, essas tentações, elas vão nos pegar de jeito, né? Assim como o diabo tentou pegar Jesus em várias tentações, quando Jesus estava jejuando no deserto, orando e jejuando lá. Então, tome cuidado com isso. Outra coisa que você deve ter tomado cuidado é ver se essas expectativas fazem realmente parte do plano de Deus para a vida do seu esposo. Porque existem algumas mulheres que têm expectativas, que sonham coisas para a vida do seu esposo que não é plano de Deus para ele. E aí você se frustra, você fica decepcionada com o seu esposo. Mas a expectativa que você queria para ele são expectativas que Deus não tem para ele. São planos que Deus não tem para ele. Provérbios capítulo 16 fala sobre isso. Capítulo 16, versículo 1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então, de repente, você está fazendo planos, e planos que não fazem parte daquilo que Deus deseja para a vida do seu marido. E às vezes a decepção está vindo justamente por causa disso. Porque os seus planos não são os planos de Deus para a vida dele. Eu conheci uma mulher que o sonho dela, o plano dela, era que o marido dela fosse presbítero da igreja. Mas o marido dela, ele gostava muito de ajudar
de ajudar distribuindo as cestas básicas. A igreja recolhia as cestas básicas e ele passava lá durante a semana na igreja para ir distribuindo cestas básicas. Era o sonho, ele amava fazer aquilo. O coração dele ficava numa alegria quando ele ia numa casa levar a cesta básica. Ele só queria fazer isso, ele não queria mais nada. Mas a mulher insistia com ele de que ele, com isso, né, com essa ajuda que ele fazia, com essa distribuição das cestas, que ele conversasse com os líderes da igreja para que ele fosse presbítero. Na verdade, ela queria o status, né? A posição, a posição na igreja de presbítero. O meu marido é um presbítero. E ele só queria distribuir a cesta básica. Ele não queria fazer mais nada. Eu estou ilustrando com essa história real o fato talvez de muitas esposas que estão decepcionadas com seus esposos, porque elas fizeram planos para eles, estão fazendo planos para eles que não são o plano de Deus. O plano de Deus para esse esposo era que ele distribuísse as cestas básicas e servisse aos pobres da região, levando as cestas básicas que a igreja distribuía. Era só isso que Deus queria dele. Mas ela queria o status, a posição social para o seu esposo. E como o seu esposo não tinha isso, ela ficava decepcionada com ele. Coisa simples, mas que ilustra bem o que vivem muitas esposas que têm expectativas com relação aos seus maridos que não são plano de Deus. Preste atenção naquilo que você deseja para o seu marido. Veja se é plano de Deus mesmo para a vida dele. Certo? Certo, eu estou falando pouco porque eu estou com dor de garganta. Muito bem. E a última decepção, né? A última forma de você lidar com a decepção com relação ao seu esposo é mudar o seu coração antes de querer mudar o dele. Olhe para dentro de você, veja o que tem dentro de você, repare o seu próprio coração antes de querer mudar o coração do seu esposo. Às vezes as mulheres se concentram muito na vida do esposo e querem muito que o esposo mude, mas ela mesma não olha para dentro de si, ela mesma não muda. O autor de Provérbios, capítulo 4, lá no verso 23, ele diz assim, olha, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. O salmista Davi, que eu li ontem também, ele fala assim, sonda-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau. O apóstolo Paulo, lá em Coríntios, ele diz assim, examine-se o homem a si mesmo. Olhe para dentro de você. Olhe para dentro de você. Veja o que precisa mudar. De repente, a decepção que você tem com relação ao seu esposo são fatos que precisam mudar no seu coração antes de mudar o dele. Não é? Olhe para dentro de você, examine-se. Tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração e que você vai saber lidar com essa frustração, com essa decepção. Olha o que diz aí Mateus, capítulo 7, no verso de número 2. Olha o que Jesus fala. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então você tem Jesus aqui dizendo isso. Olha, você, do jeito que você medir o seu esposo, você será medida. Com a balança que você pesa o seu esposo, as atitudes dele, você também será pesada. Então tome cuidado a maneira como você julga o seu esposo.
Tome cuidado com a maneira como você mede o caráter, a personalidade, as atitudes dele. Pode até não ser atitudes boas, pode ser atitudes pecaminosas, mas você deve tomar cuidado da maneira como você o julga. Tudo, qualquer tipo de pensamento que você tenha a respeito dele, tem que passar pelo crivo da palavra de Deus. Tem que ser perspectivas bíblicas, expectativas bíblicas, sonhos bíblicos. Tem que estar na palavra. Existem muitas mulheres que nos procuram decepcionadas com seus maridos. E quando a gente conversa com elas, a gente percebe um coração machucado, um coração magoado, mas um coração que precisa mudar aqui dentro primeiro, antes de mudar o outro. Ela precisa mudar as suas próprias atitudes, o seu próprio jeito de falar, antes de querer mudar a vida do seu marido ou da sua mulher. Então, é muito comum mulheres procurarem ajuda, né? E muito tristes, cansadas, desanimadas, porque querem muito que seus maridos se convertam e estão orando há muito tempo. Algumas estão orando há muito tempo e realmente o tempo é de Deus. Mas outras, as atitudes elas não vão somar com a ação do Espírito Santo de Deus, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Lá em 1 Pedro fala que a mulher, 1 ou 2 Pedro fala que a mulher deve ganhar o marido em silêncio, né, com o seu procedimento. Você deve olhar para o seu coração e você deve agir de acordo com a palavra de Deus. Busque isso com muita diligência, com muita determinação. Busque praticar a palavra de Deus primeiro, para glorificar a Deus. Não faça isso em troca da conversão do seu marido. Deus conhece o seu coração. A gente não faz isso em troca de nada, como se fosse uma receita. Eu vou obedecer isso aqui, porque daí meu marido vai se converter. Não é assim, não é disso que eu estou falando. Haja em obediência a Deus, escolha as atitudes de acordo com a palavra de Deus, glorifique a Deus com a sua vida. E isso vai somar com as mudanças que vão acontecer na vida do seu marido. E é muito comum também mulheres criarem expectativas que não são reais. Eu não posso esperar de uma pessoa, seja meu marido ou qualquer outra. Aqui agora nós estamos falando de marido, né? Eu não posso esperar que ele tenha atitudes de um cristão. Eu não posso ficar frustrada porque o meu marido não está agindo igual o marido da minha irmã em Cristo, que é crente. Porque se o seu marido não é crente, você não pode criar expectativas de uma pessoa, esperar coisas dele, de alguém que conhece a Cristo, de alguém que tem o Espírito Santo dentro dele. Se ele não tem como criar essas expectativas. Às vezes a pessoa chega contando coisas assim, sabe? A pessoa chega assim abismada, indignada, e a gente ouve com muita naturalidade, porque aquilo que ela está contando é próprio de alguém que não conhece a Cristo, de alguém que não colocou sua fé em Cristo Jesus, de alguém que não é casa, não é templo do Espírito Santo de Deus. Então, seja coerente, primeiro com a palavra de Deus e com a realidade, né? Da conversão ou não do seu marido. Não crie expectativas. Muitas vezes nós criamos expectativas contra o próprio Deus, quando a gente luta contra alguma coisa que a gente quer, né, e não está acontecendo, e Deus é que não está permitindo acontecer, porque o plano dele é outro. E muitas vezes nós nos encontramos lutando com o próprio Deus para mudar uma coisa conforme nós queremos, e não esperamos ou paramos para olhar e discernir se é Deus que está dando uma direção diferente daquela que a gente esperava. Muito bem, para encerrar, eu vou repetir as 3 dicas para você lidar com a decepção, com a
frustração. E eu vou também fazer 3 desafios para você. A primeira dica foi: confie em Deus, não perca as esperanças, tá bom? Continue colocando em oração a vida do seu esposo, da sua esposa. E o primeiro desafio para você você vai continuar orando, você vai continuar perseverando, e nós queremos orar também pelo seu esposo ou pela sua esposa, tá? Então, coloque o nome dela aí ou o nome dele aí nos comentários. Coloque o nome dele ou dela, que nós vamos orar junto com você pela vida dele ou dela. Segundo desafio é da segunda dica. Veja se as expectativas são mundanas ou são de Deus mesmo para a vida do seu esposo. Então, segundo desafio coloque aí nos comentários quais são as expectativas que você tem, e nós vamos responder você dizendo se essas expectativas realmente são divinas ou são mundanas. E terceira dica mude o seu coração antes de querer mudar o dele. E o terceiro desafio coloque aí nos comentários quais são as suas atitudes que você tem feito para tentar mudar a si mesmo, e quais são as atitudes que você tem feito para tentar mudar o coração dele. E nós vamos te aconselhar para que você evite os conflitos do seu casamento. Tá bom? Que Deus te abençoe. Fique com Deus. Bom dia. Ore pela Ângela aí. A Ângela está com a garganta inflamada, mas daqui a pouco, se Deus quiser, está bem de novo. Amém. Bom, fique com Deus.